Oi, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Lembram do nosso combinado lá da primeira aula? Prepararam o cantinho, pegaram todo o material necessário, livro de Geografia, lápis, borracha, caderno, caso precise fazer alguma anotação? Então vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre os rios brasileiros. Então eu peço que vocês estejam com o livro em mãos e vamos começar. Então vamos lá. Hoje iremos falar sobre os rios e as paisagens brasileiras. Lembram que na aula passada nós estudamos sobre relevo? O relevo brasileiro. O que é relevo? São as formas que a superfície da Terra apresenta. Aqui no Brasil nós temos 3 relevos predominantes: planaltos, planícies e depressões, em que os que mais se destacam são os planaltos e as depressões, que são aquelas formas de relevo onde tem uma estrutura mais desnivelada, onde tem lugares mais elevados, lugares mais baixos, e as planícies são aquela forma de relevo onde é mais plana, com pouca elevação. Qualquer dúvida, vocês podem voltar no vídeo anterior e assistir a aula passada. Mas hoje nós vamos entender como esses rios estão distribuídos sobre a superfície do Brasil. Qual a sua estrutura, como é formado, quais são os rios, principais rios, certo? Então nós iremos ver alguns mapas. Para isso, eu vou pedir que vocês abram o livro na página 31. Nós vamos entender de que forma os rios interferem nas paisagens, certo? Como ele é formado, aonde ele nasce, aonde ele deságua. Mas vamos entender primeiro o que são rios. Acompanhem comigo aí na página 31 a leitura que está aqui no slide. Os rios são cursos de água que se deslocam das áreas mais elevadas em direção às áreas mais baixas dos terrenos. Ou seja, os rios precisam de um lugar para nascer, né? E de um lugar para desaguar, para que sua água corra e desague. Geralmente, a maior parte das vezes, o rio nasce em lugares mais elevados, né? Em planaltos, em lugares mais altos, e deságua em oceanos, lugares mais baixos. Mas nós vamos ver aqui que os rios também, eles possuem características diferentes. Nem todos os rios são iguais uns dos outros. Nós temos rios que estão em lugares mais planos, rios que estão em lugares mais com um terreno mais acidentado, onde tem elevações, onde tem profundidades. Continuando aí ainda na página 31, nós temos: existem muitas características que diferenciam os rios, como o relevo, por onde correm, as extensões do seu curso, sua profundidade, o volume de suas águas e o modo como as águas são utilizadas. Peço que vocês observem o mapa da página 31. Vejam só: principais rios brasileiros. Observem aqui no mapa essa mesma reprodução que está aqui no slide, e vocês vão ver que nós temos aí rios grandes, rios pequenos, né? Rios que já mostra aqui nesse mapa, desaguando no mar, rios que se encontram com outros rios. E nós temos também, localizado aqui na região do Amazonas, o rio Amazonas, né? Um dos maiores rios brasileiros. Temos também um rio muito conhecido, que é o Rio São Francisco. Ele nasce lá no estado de Minas Gerais, percorre a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e deságua no oceano. Esse é um rio bastante conhecido, né? Vocês podem acompanhando aqui a setinha, olha só, né? Ele nasce lá em Minas Gerais, percorre alguns estados e é um dos rios mais importantes do nosso estado, do estado de Sergipe. Não que só tenha ele, mas ele é um dos mais
importantes. Vocês podem observar aí no mapa, né, da página 31 ainda, os principais rios brasileiros, né? Nós temos aí rios grandes, onde tem também essas partezinhas assim menores, são chamados de afluentes, são os rios menores que desaguam nos rios principais. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante tudo isso. Eu trouxe aqui um mapa de Sergipe, onde traz a localização de alguns rios, para que vocês possam ver e observar. Não está no livro, mas vocês podem observar aqui na tela. Nós temos aqui o Rio São Francisco, né? Nosso rio queridinho, um dos principais rios de Sergipe, né? É um rio muito importante para a nossa região. E ele está localizado, ele passa aqui pelo estado de Sergipe. Nasce lá em Minas Gerais, como eu falei anteriormente, e passa aqui pelo estado de Sergipe e deságua aqui no oceano. Olha só, ele passa aqui nessa divisa entre o estado de Sergipe e Alagoas. Nós temos também o rio Vaza Barris, temos o rio Sergipe, né? Temos diversos rios localizados aqui no nosso estado, mas esses três são os mais importantes, sendo o rio São Francisco um dos mais importantes de Sergipe. Importantes porque a partir dele nós temos geração de energia, né? Lá localizado em Canindé de São Francisco, a usina de Xingó, né? O relevo e os rios. De acordo com o relevo por onde as águas dos rios correm, podemos considerá-los como os rios de planalto e rios de planície. Peço agora que vocês abram o livro na página 32. Aqui, olha, página 32. E vamos acompanhar juntos. Então, nós vimos lá o mapa que traz os rios brasileiros, né, os principais rios brasileiros. Naquele mapa nós vimos que os rios estão localizados em diversos lugares. Nós lemos também que os rios, eles têm diferentes características, né? Tem uns mais profundos, outros mais rasos, uns que estão localizados em lugares planos, outros em lugares mais acidentados, lugares onde sofre uma desnivelação do seu terreno. E aqui nós podemos ver, né, dois tipos de rios que nós encontramos aqui no Brasil, que são os rios de planalto e os rios de planície. Por que isso ocorre? Esses dois tipos de rio ocorrem dependendo do relevo onde as águas destes rios correm. Se ele corre em um local onde o relevo é plano, é um relevo de planície, ele vai ser considerado um rio de planície. Por exemplo, o rio Amazonas. Se ele corre em um local onde o relevo daquele lugar é caracterizado como relevo de planalto, ele vai ser considerado um rio de planalto, como por exemplo o rio Iguaçu, onde temos as cataratas do Iguaçu. Vamos ver o que significa cada rio, quais são os benefícios dele, o que ele pode oferecer para a população. Aí na página 32, nós podemos ver que os rios de planícies são aqueles que se estendem por relevos planos com poucos desníveis. Em geral, as águas desses rios correm em modo mais lento e fazem um caminho sinuoso, ou seja, com curvas, né? Por estar localizado em um terreno mais plano, ele vai fazer um caminho, né? Ele pode fazer um caminho mais sinuoso, onde tem curvas, né? E ele vai correr de uma forma mais lenta, por estar em um terreno nivelado, né? Um terreno com pouco desnível. A maior parte dos rios de planície é utilizado para navegação por meio das hidrovias, né? Então, a maior parte desses rios, eles servem para navegação, já que está localizado em um lugar mais plano, possui pouco desnível no terreno. Então, fica muito mais fácil para que as embarcações percorram, né? Façam a sua viagem, façam seu percurso. Temos aqui um exemplo desse rio. É o rio Guaporé, que está lá na fronteira do Brasil e da Bolívia, dividindo o Brasil e a Bolívia, localizado no estado de Rondônia. Vejam só, é um rio que passa por um terreno, nós podemos observar um terreno plano, né? Esse rio,
ele tem uma curvatura, né, que nós falamos aqui, faz um caminho mais sinuoso, um caminho mais cheio de curvas, já que ele já que ele não está em um terreno onde tem um desnível, onde existe estrutura de relevo. Então, esse rio, ele corre mais lento. Aqui é possível embarcações navegarem nesse rio, já que está em um local mais plano, né? Então, esses daqui são os rios de planícies. Agora veremos, né, os rios de planalto. O que são esses rios de planalto? Ainda na página 32. São aqueles que correm por relevos irregulares, com desníveis e quedas d'água em seu curso. Que quedas d'água são essas? Geralmente, em seu curso, vamos encontrar cachoeiras, vamos encontrar lugares mais elevados, onde essa água vai percorrer. E esses rios, ele fica bem difícil, né? São rios difíceis para que haja uma boa navegação. Então, são rios onde fica difícil que haja como nós falamos anteriormente, que seja utilizado para navegação, né? É um rio que eles podem ser aproveitados para a geração de energia com a construção de usinas hidroelétricas. Lembra que eu falei aqui do Rio São Francisco, que passa aqui por Sergipe? Lá no município de Canindé de São Francisco, nós temos a hidrelétrica de Xingu, né? De Xingó, aliás, né? Hidrelétrica de Xingó, onde é gerada a energia, né? Por estar localizado em um terreno mais desnivelado, a queda d'água, as quedas de águas que acontecem nesses rios, eles auxiliam na geração de energia, né? Então, nós vemos que cada um desses rios traz um benefício para a população, né? Traz um benefício tanto para a população local, como para a população do país, né? Como, por exemplo, os rios de planícies, eles são rios onde fica bem mais fácil a navegação. Já os rios de planalto, por estar em locais desnivelados, em terrenos irregulares, né? Formas de relevo irregulares, como os relevos de planalto, ele tem uma maior dificuldade de haver a navegação, então ele serve muito bem, né? Eles são aproveitados na maioria das vezes para a geração de energia elétrica, aquela energia que chega nas nossas casas, tá bem? Eu vou mostrar aqui uma imagem de um exemplo de um rio de planalto. Aqui nós temos as cataratas muito conhecidas aqui no Brasil, as cataratas do Iguaçu, que estão localizadas em um trecho do rio Iguaçu, né? E faz fronteira entre Brasil e Argentina, no estado do Paraná. Vocês conseguem observar que aqui nós temos um terreno totalmente desnivelado, diferente daquele que vimos anteriormente, um terreno plano, né? Aqui nós temos um terreno desnivelado, aqui nós temos regiões de planalto, né? Então, esses rios aqui, eles caem de lugares mais altos, as águas desse rio desaguam, né, de lugares mais altos. Então, aqui fica quase que impossível haver a navegação, né? Servir para a navegação, né? Vejam só que nós temos cachoeiras, muitas cachoeiras, né? Olha só. E nós temos aqui uma desnivelação nesse terreno, né? Então, aqui é caracterizado como rio de planalto. Agora que nós já vimos, né, sobre os dois tipos de rios, os rios de planalto, rios de planícies, nós vamos falar sobre as regiões hidrográficas do Brasil, né? Sobre as bacias hidrográficas. Então, eu peço que vocês abram o livro na página 40, para que possam acompanhar a leitura junto comigo e que possamos também observar o mapa que está aí. E possamos entender, né, o que são bacias hidrográficas, quais as regiões hidrográficas do Brasil. Acompanhe a leitura junto comigo, né? Os rios existentes no Brasil encontram-se agrupados em 12 regiões hidrográficas. Cada região hidrográfica é formada por uma ou mais bacias hidrográficas. Então, o que são bacias hidrográficas, né? Que regiões são essas? Por que são divididas dessa forma? Bacias hidrográficas
são áreas banhadas por um rio principal e seus afluentes, né? As bacias hidrográficas, ele tem um rio principal, um ou mais rio principal, e é formado, esse rio possui os seus afluentes. O que são afluentes? São esses rios menores que desaguam as suas águas nesse rio principal. Então, aqui no Brasil, nós temos 12 regiões hidrográficas, né? Cada região hidrográfica é formada por uma ou mais bacias hidrográficas, ou seja, se uma bacia hidrográfica corresponde a um rio principal e seus afluentes, essas regiões hidrográficas elas podem ter mais de um rio principal e mais afluentes, né? Porque cada bacia hidrográfica corresponde a um rio principal e seus afluentes. Então, aqui no Brasil, nós temos 12 regiões hidrográficas. Nós iremos observar aqui no mapa da página 40 quais são essas regiões, onde estão localizadas, né? E quais são esses rios principais, os principais rios dessas regiões hidrográficas. Aqui nós temos um esquema de uma bacia hidrográfica. Como é essa bacia hidrográfica? Observem aqui. Ela é formada por um rio principal, né, esse rio aqui maior, esse rio principal, e os seus afluentes. Esse esquema aqui nos lembra, né, a raiz de uma árvore. A raiz de uma árvore, né, formada por vários raminhos aqui. E esse rio principal que passa aqui, ele tem os seus afluentes, os seus rios menores. Esses rios menores, eles desaguam as suas águas no rio principal. E o rio principal deságua suas águas no oceano, né? Então, aqui nós temos o esquema, olha só, contornado aqui, né? O esquema de uma bacia hidrográfica, onde temos um rio principal e os seus afluentes. Observem aqui agora no mapa aí da página 40, onde temos as 12 regiões hidrográficas do Brasil. Então, vamos ver juntos? Vou pegar aqui meu livro para ir ajudando, né? Porque a imagem está bem melhor. Nós temos aqui, esse verde mais claro, nós temos a bacia hidrográfica amazônica. A região hidrográfica amazônica, né? Onde temos como rio principal o rio Amazonas, né? Que passa mais ou menos por aqui. Aqui, nesse verde um pouco mais claro, nós temos a bacia, a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, né? A região hidrográfica Tocantins-Araguaia, onde temos como rios principais o rio Tocantins e o rio Araguaia, né? E seus afluentes, seus rios menores que desaguam nesse rio principal. Nós temos também aqui em laranja, bem aqui nesse cantinho do mapa aqui do Brasil, nós temos a região hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental. Atlântico Nordeste Ocidental, nós temos como rios principais Pindaré e Itapecuru, o rio Itapecuru, certo? Localizado aqui nessa região. Esses são os rios principais. Voltando aqui um pouco, eu acabei não falando sobre os principais rios da região hidrográfica da Amazônica, né? Só falei sobre o rio Amazonas. Mas nós temos também o rio Solimões, nós temos o rio Negro, temos o rio Madeira, temos o rio Tapajós, né? Localizado aqui nessa região. Temos diversos rios que vocês podem ir observando aí no livro de vocês. No livro de vocês, vocês vão poder observar esses rios principais de cada região hidrográfica do Brasil. Nós temos também a região Parnaíba, aqui em roxo, olha só, a região Parnaíba, tendo como rio principal o rio Parnaíba. Está localizado aqui nessa parte, vocês podem ver aí no mapa do livro, né, na página 40. Nós temos também o Atlântico Nordeste Oriental,
localizada aqui nesse trecho, olha só. Essa cor aqui um pouco mais clara, esse begezinho, né? Atlântico Nordeste Oriental. E temos como rio principal o rio Piranhas e o rio Jaguaribe. Vocês podem ver aí no mapa. Temos em verdinho mais claro, bem mais clarinho aqui, olha só, onde está passando aqui esse laser vermelho, esse pontinho aqui vermelho. Nós temos a região hidrográfica do São Francisco, né, que é do nosso rio aqui, do rio principal aqui de Sergipe. Então, aqui nós temos como rio principal nessa região, nós temos como a bacia hidrográfica principal, a do rio São Francisco, né? Temos aqui o rio São Francisco, temos o Paracatu, temos o Rio Grande, também localizado aqui nessa região, e os seus afluentes, os seus rios menores, que desagam nesses rios principais. Temos também aqui em Marrom, nessa região aqui, nós temos o Atlântico Leste, a região hidrográfica Atlântico Leste. Tem como rio principal o Paraguaçu e o Jequitinhonha, o rio Jequitinhonha, certo? Vocês podem ir observando aí no mapa, que fica bem mais claro de ver. Nós temos também em rosa, aqui nesse trecho, um rosa um pouco mais forte, nesse trecho aqui e nesse bem pequenininho aqui, nós temos o Atlântico Sudeste, a região hidrográfica Atlântico Sudeste, onde tem como rio principal o rio Paraíba do Sul. Olha só aqui, o rio Paraíba do Sul, está bem aqui, olha, a gente está passando o laser, como vocês podem ver no livro. Nós temos também, verde mais forte, nessa região aqui, a região hidrográfica Paraguai. Região hidrográfica Paraguai, que tem como rio principal o rio Piquirim e Taquari. Estão aqui. Nós temos também em amarelo a região hidrográfica do Paraná, que tem como rio principal o rio Tietê, o rio Paranaíba, o rio Paraná, Paranapanema. Vocês podem ir olhando aqui, certo? Nós temos aqui nesse rosa bem mais clarinho, bem aqui, a região hidrográfica do Uruguai. E temos como rio principal o Pelotas e o Ibicuí. Olha aqui. E por último, nós temos aqui embaixo, olha só, lá no sul do Brasil, no extremo sul do Brasil, nós temos a região hidrográfica Atlântico Sul, onde temos como rio principal o rio Jacuí. Observando, né, essa aula, analisando essa aula, nós vemos que o Brasil é um país que tem muitos rios, né? Tem rios muito grandes, rios bastante grandes, né? Por ser um país muito grande em extensão territorial e apresentar muitos rios, eles são divididos em regiões hidrográficas, onde temos rios muito importantes em cada região hidrográfica. Nós vimos lá na região hidrográfica amazônica o rio Amazonas, nós vimos também o São Francisco, né? Na região hidrográfica de São Francisco. É um rio que passa pelo nosso estado, um rio que passa aqui pelo estado de Sergipe, um rio muito importante na geração de energia, né? Um rio que está localizado em uma região de planalto, uma região mais elevada, né? Então, ele é caracterizado como um rio de planalto, certo? Caso vocês achem necessário, voltem na aula anterior, vejam novamente os principais relevos brasileiros, que são planaltos, planícies, depressões, e em seguida vocês assistam novamente essa aula, caso ache necessário. Mas hoje nós falamos um pouco sobre os rios, as regiões hidrográficas brasileiras, né? Aprendemos um pouquinho mais sobre os rios brasileiros. Nós temos rios de planalto, de planícies. Se necessário for, voltem novamente à aula, né? Realizem a leitura do material, página 31, 32 e 40. Finalizamos aqui nossa aula e até a próxima.